Então, o objetivo dessa nossa conversa é falar sobre o aborto respeitoso, né? Eu estou dando o nome de aborto humanizado, que é para ver se as pessoas conseguem entender, mas o chamado é: vamos falar como é que o aborto pode ser conduzido de uma forma respeitosa, harmoniosa, se no hospital, se em casa, como é que pode ser vivenciado esse aborto, né? Como é que a gente pode Uhum. se conectar com essa alma? Então, hoje a Camila é minha primeira convidada. Muito obrigada, Camila. E ela Uhum. vai dar um relato de como ela vivenciou um aborto. Conta pra gente. Uhum. Pronto, veja, eu estava, deixa eu explicar o contexto, né? Eu estava, eu e meu marido, a gente queria engravidar, só que aí veio a pandemia, né? A gente estava esperando, 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 Você já tinha é, um bebê, né? Já tinha um e filho. sim, já tínhamos uma filha. E aí, chegando o final da pandemia, a gente falou, bom, a hora é agora, né? Depois de 2 anos esperando, estava muito forte aquela vontade. E aí a gente, no final do ano, começou a tentar e foi muito, muito rápido, né? Engravidamos. E aí eu tava de 8 semanas. Foi no final de março que eu perdi o bebê. Eu tava de 8 semanas, eu não tinha falado ainda para as pessoas, né? Eu tinha falado só para nossa família, Sim. só para nossa família. E eu estava indo fazendo o meu pré-natal, já tudo certinho, e a gente estava feliz da vida. Eu, meu marido e minha filha, feliz da vida. E aí, um dia à tarde, eu estava trabalhando, fui no banheiro, tinha tipo um vasinho assim no papel higiênico, né? Aí eu mandei, bati foto, mandei para a Mafê, para a médica, e aí ela falou: olha, a gente precisa aguardar para ver o que é. E foi ficando um pouco cada vez mais forte. Ela falou, aí eu perguntei, eu preciso ir para o hospital? Ela falou, se você quiser ir, pode ir, mas se você estiver perdendo ou perdido, não tem o que ser feito. Falei, bom, então eu vou ficar aqui em casa e vou aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E isso era tarde, ela falou, fica de repouso, aí fiquei quieta, deitada, e aí a noite chegou, fomos dormir e o fluxo aumentando. Mas não é, eu, assim, eu nunca tinha vivido um aborto, né? Não, e eu imaginava que um aborto saía muito sangue, mas não era, era menos do que a minha menstruação, o sangue que saía, era pouquinha coisa. Então, assim, eu tava achando que era um sangramento. Tal. Aí fomos dormir, e à noite eu acordava com muita cólica, né? Dor nas costas, aqui na lombar, tal, e virava para um lado, virava para o outro, e ia para o banheiro toda hora, porque, né, estava só aumentando o fluxo. E aí eu comecei a rezar, né? E falei para Deus que tivesse que acontecer, que acontecesse, né? E tudo mais, que eu estava disposta, né? A viver o que tinha que ser vivido. Meu marido estava dormindo do lado, né? Eu não acordei ele, e minha filha também dormia no nosso quarto, na caminha dela. E aí, uma das vezes que eu acordei, eu senti como se a menstruação tivesse descido, assim. E aí eu fui pro banheiro de novo, e aí sentei no vaso e caiu, né, Bloque. algo, um bloco, caiu algo. E aí eu chamei o meu marido, ele veio, e aí eu pedi para ele pegar o que tinha dentro do vaso, tava vermelho a água do vaso, aí eu pedi para ele pegar o que tinha, ele pegou, e aí veio, eu bati até uma foto para mandar para a médica, era um ovinho, do tamanho daqueles ovinhos de chocolate, assim, que a gente compra, era um ovinho e um tecido tipo plástico bolha, só que de carne, né? E aí eu olhei aquilo, eu falei para meu marido, falei, a gente perdeu o nosso bebê.
Aí ele, não, isso para mim não quer dizer nada, né? Eu falei, não, a gente perdeu, né? Tá aqui na nossa mão, né? E ele falou, não, isso para mim não quer dizer nada. Eu falei, bom, a gente perdeu, vamos rezar. Aí a gente rezou, né? Agradeceu por ele ter vindo, ter ficado aquele tempo com a gente. Falou que se ele quisesse voltar, que a gente estava, né, à disposição, se ele quisesse voltar para a nossa família. E acendemos uma vela também, e aí nos despedimos e colocamos na privada e apertamos a privada, né, a descarga. E aí voltamos para a cama e ali a gente ficou lá chorando junto, né, nós dois. E, e aí de manhã, né, a médica viu as mensagens que eu tinha mandado. Eu não achei nem que eu deveria acordar a médica, porque assim não tinha o que ser feito, né? Era assim, era um processo que eu tinha que realmente me rever, assim, porque não tinha o que fazer, né? Não adiantava fazer o exame XPTO ou a médica, sei lá, vir na minha casa, né? O que tinha que acontecer ia acontecer, como num parto mesmo, né? E aí, mas eu não tinha a noção, né, durante todo o processo, o que estava acontecendo, que eu estava perdendo meu bebê. Eu tive a noção de que eu perdi o bebê quando eu peguei ele, né? E isso foi aí que eu entendi que eu estava tendo contração, né? Que a minha cólica era uma contração. Aí que eu entendi tudo. E aí foi isso, aí eu perguntei, né, de manhã para a médica se eu precisava ir no médico, ela falou, não, não precisa, daqui a uns 15 dias, eu falei, você não precisa me examinar? Ela falou, não precisa, daqui a uns 15 dias você vai fazer um ultrassom para ver se saiu tudo, se você não quiser fazer esse ultrassom, não precisa. Aí eu fiz, eu nem fiz depois de 15 dias, eu fiz mais ainda, porque eu consegui marcar o ultrassom, que estava em outra cidade, e eu já estava pré-ovulando quando eu fiz o ultrassom, assim. Então, é tipo o ciclo da vida, sabe? Assim, o ciclo já estava seguindo a vida, assim, meu útero, né? Aí eu perguntei para Matheus se eu precisava fazer algum. É tão engraçado porque a gente acha que tem que fazer alguma coisa e não tem que fazer nada. Foi isso que eu aprendi, né? É. Eu chorei muito, muito, 2 dias seguidos. Eu fiquei na cama chorando, chorando, chorando. Eu tinha uma massagem marcada de gestante com a titia, uma doula, amiga. E aí eu ia contar, inclusive, para ela na massagem que eu estava grávida. E cheguei lá e contei tudo o que aconteceu, né? E ela me deu muito colo, tá? Então foi muito gostoso até receber esse carinho. E aí que eu comecei para contar para as pessoas o que tinha acontecido, né? Que eu estava grávida e que eu perdi o bebê. E uma coisa que foi importante para mim foi quando eu estava falando com a Mafê, né, sobre como eu estava chateada, como eu estava triste, né, nos primeiros dias. Foi no primeiro dia mesmo. Ela falou, como você está se sentindo? Eu falei, estranhamente calma, né? Mas não que eu não estivesse angustiada, eu estava triste, né, com o que estava acontecendo, com o que tinha acontecido. Mas eu estava calma. Eu imaginava assim, um dia que se isso acontecesse comigo, eu ia realmente ficar muito mal, né? Eu estava muito mal, mas eu imaginava que eu ia ficar de um outro jeito. Aí ela Sim. falou assim para mim, é, esse momento pode ser vivido com tranquilidade. Acho que foi isso que ela falou, alguma coisa com serenidade, com tranquilidade, né? E aí eu falei, então tá tudo bem, eu não preciso surtar. Foi alguma coisa assim que me permitiu só ficar triste, mas não ficar angustiada no nível que a sociedade, ou enfim, o que eu achava que eu deveria ficar se um dia eu perdesse o bebê. Então isso fez diferença para mim. Sentido. É. E Bacana. aí, um dia também eu perguntei para ela se eu tinha que tomar um chá, alguma coisa, né? Ela falou, não, não precisa. Todas as respostas eram não precisa fazer nada, né?
E aí ela falou, se você quiser fazer alguma coisa, tem o fechamento de corpo, que é um ritual muito legal. Aí a Paloma, você conhece a Paloma, Regina Douglas, a Paloma e a Flavinha, talvez você conheça, que ela também é da NET, Flavinha, né? As duas fizeram um super ritual, assim, muito forte para nós três, para eu, Marcos e a Maria. E foi depois de um mês e meio, assim, ritual, e foi um ritual que dá um outro podcast, assim, que fez uma série de transformações aí na nossa vida mesmo, que a gente foi parar aqui na Austrália depois desse fechamento, pra você ter ideia. Olha, olha, que coisa, né? Sim. Bacana. É, É isso, você atingiu o objetivo que eu penso em divulgar, né? Que a uhum, gente precisa olhar para a gente em qualquer situação da vida e que o aborto é um momento de entrega e de conexão com quem está indo, né? uhum, Na fala do seu esposo, né? Assim, nós gostamos muito que você tenha nos escolhido e se você quiser voltar, nós estaremos prontos para te receber. Pronto, né? Que conexão linda com a alma que vocês fizeram, né? Com a alma do sim, bebê. sim, E eu acho que isso deu paz para vocês, né? Porque uhum, o comum que eu penso que é um processo que precisa mudar, é se apavorar, ir correndo para o hospital, tomar um monte de injeção, ficar horas lá e passar por procedimentos invasivos. E qual o resumo da ópera, né? Que você estava com acompanhamento médico e ela dizia, não faz nada. Né? Ah, uhum, mas eu quero tomar isso, preciso do hospital? Não, fica bem, fica de repouso. uhum, Você viveu o luto, chorou 2 dias seguidos, né? Você viveu uhum, o luto. E aí a sim, médica, e agora? Faço isso, faço aquilo? Não, você não faz nada. Quer dizer, o seu corpo é inteligente o suficiente para fazer tudo. E isso é uhum, muito importante, né? E como isso preenche a gente, né? Depois de uhum, eu vivi uma situação parecida, não vou contar aqui, porque hoje é o seu dia, mas uhum, essa é a mensagem, né? Viver algo aceitando, entregando, entendendo, né? E, e se conectando com uma parte superior da gente, né? Camila, sim, isso mesmo. muitíssimo obrigada pela sua participação. Você vai ser a primeira que eu vou postar já tá amanhã. Nem vou esperar da sexta-feira que vem, porque eu quero muito que as pessoas entendam, né? O quão distante Uhum, a gente está sendo puxada para fora de nós mesmos e o quanto é importante a gente voltar para aqui sim, e ter o controle disso aqui, né? Da nossa vida, da nossa mente, do nosso corpo. Esse é o recado e você trouxe perfeitamente se esse recado. entregar, né? Se entregar o processo. Só uma coisinha que eu acho importante, durante a noite, né, que eu tava com a cólica e tudo mais, eu pensava muito numa paciente minha que perdeu 2 bebês, que foi cheio de intervenção o processo dela. Um ela perdeu em casa, o outro foi no hospital. E eu pensava muito nela, muito nela, muito nela. E então, quando a gente está vivendo o aborto, eu acredito que a gente lembre de histórias de aborto que a gente já ouviu. Então, que a gente possa contar realmente para as pessoas histórias de aborto diferentes, para que elas possam saber que pode ser diferente. Isso, com total conexão com seu corpo, né? Uhum, E não como é um terrorismo compartilhado de uma forma inadequada, né? Viver o uhum. aborto é viver a vida, a aceitação, o luto e a conexão com Se a alma. render. A rendição, né? Acho que assim, é isso que precisa viver, então vamos viver, né? Sem Total, relutar. isso. Perfeito, Sem meu amor. relutar. Que bom que você vir aqui comigo e me permitiu socializar a sua história. Muitíssimo obrigada. E que bom que esse fechamento maravilhoso, vou chamar Paloma,
para me contar como é esse fechamento. Pode chamar, porque olha, foi muito importante para a nossa família, para a gente elaborar o que estava acontecendo. Foi fantástico. Vou chamar ela para fazer uma fala já já para complementar seu relato. Muitíssimo pela sua Imagina. e espero que esse seu relato chegue a muitas pessoas, muitas mulheres, e que a gente consiga ajudar outras mulheres verbalizando, né? Como é a vida, né? Como é a vida, né? Que faz parte desse processo, e que a gente consegue renascer dele. É uma experiência feminina, como o parto. É uma experiência feminina. É um parto, né? É um É um nascimento, parto. É um parto. Eu fui entender vivendo isso. É um parto. é um parto. Gratidão. Obrigada, Wanda, pela oportunidade. Beijo. E o ritual, nossa, eu recomendo, assim, que as famílias passem, porque encerra um ciclo, sabe? Assim, a gente consegue pensar que nisso, né, que eu te falei, que a vida é morte e vida a todo momento, né? Esse processo de morte e vida, ele é constante. E esse ritual foi falado bastante isso também, né? Então, me trouxe conforto. Mas o ritual foi muito legal. A primeira parte a gente conversou, eram duas doulas. E assim, tem um viés muito espiritualizado. Né? Então teve vela acesa, e aí conversou sobre o que a gente desejava antes de engravidar, quando a gente engravidou, como foi quando foi embora. Né? Então nós três conversamos com elas. E aí eu trouxe Mas eu um entendo que o presente que meu eu tinha trabalho ele feito é pro muito bebê. personalizado, né, Vanja? Então, até os elementos que eu escolho colocar para trabalhar comigo, eles são muito personalizados. Então, é de acordo com principalmente o que a pessoa está sentindo, a entrega da pessoa, né? Eu estou convidando hoje a Paloma. A Paloma é doula e facilitadora de alguns dos trabalhos com mulheres. E a Paloma apoiou a Camila, né, que fez um relato lindíssimo de nascimento, né, nascimento não compatível com a vida, né, a gente costuma chamar de aborto. E a Camila comentou sobre o trabalho da Paloma e da Flávia. Eu convidei a Paloma para dar um contexto, né, sobre o que é fechamento de parto, como é o trabalho dela, e de algum detalhe que ela se lembrar do atendimento, não só a Camila, como ao esposo e a filha, né? Tudo bem, Paloma? Sim, tudo ótimo. Fala um Bora pouquinho, lá. então, do seu trabalho, o que é fechamento, seu atendimento, e aí fala pra gente. Bom, o trabalho de fechamento, seja ele para um parto em que o bebê está vivo aqui entre nós ou um bebê que se despediu, eu entendo que é um período em que o corpo se abriu para receber esse ser, e seja lá por qual período esse ser está aqui ou já passou, tem toda essa abertura, né, do corpo físico e dos corpos sutis para a recepção desse novo ser. E não só da mulher que gesta, mas das pessoas que estão ao redor dela, principalmente o pai da criança, se tem irmãos, avós, enfim, né? Esse trabalho que eu fiz com a Camila, ele foi muito marcante, assim, na minha trajetória, marcante em vários sentidos, né? Não só por ela ser uma pessoa próxima a mim, a gente se conhece, né, da formação que fizemos juntas de educadora perinatal, mas desde o princípio a gente sentiu uma afinidade muito bonita, assim, uma com a outra, né? E quando ela passou,
por esse período, muito feliz com a notícia da gestação e depois muito triste com a notícia da despedida, ela sentiu de me convidar, então, para fazer essa cerimônia com ela, uma ritualística de fechamento, e sentiu também outra pessoa muito especial, nossa amiga Flávia, para fazer esse trabalho junto, né? Então, o trabalho de fechamento é um fechamento de período, né? Eu entendo que a mulher é cíclica, então o ideal é que a gente celebrasse cada alunação, né? Como um símbolo de fechamento do ciclo que foi e abertura para o próximo. Então, está subentendido dentro dos nossos ciclos que a gente tem esse convite a celebrarmos o que foi e abertura para o novo. Só que ele é mais intenso, claro, até culturalmente falando, por conta da chegada de um bebê. Então, é um evento muito simbólico e representativo na nossa vida. E aí, então, esse trabalho ele tem sido mais difundido, né? É conhecido como fechamento de corpo ou selamento de ossos, enfim, tem vários nomes para isso. Então, basicamente, se consiste em fechar o corpo físico, né? Através de movimentos que a gente faz com apoio de tecidos para amarrar o corpo, lugares específicos do corpo que ajuda a sinalizar para as nossas células, para os nossos órgãos, né? Para ir voltando ao local mais próximo possível do que era antes da gestação. E os corpos sutis, que é justamente essa áurea de abertura para receber um novo ser, né? E nesse contexto de fechar esse campo, a gente também fecha o campo do pai e dos irmãos, porque aí a gente trabalha num campo sutil, né? Não é no corpo físico do pai e dos irmãos, mas a gente trabalha nesse campo sutil. Então, para cada família, é um trabalho assim, eu posso falar que é personalizado, porque vai de acordo com a abertura dessas pessoas, com as crenças dessas pessoas, né? Mas eu gosto sempre de trazer elementais que me ajudam a fazer esse trabalho, seja o tecido, seja uma vela, ervas, flores, alguns objetos que possam simbolizar a presença desse ser e que possa ali ficar de recordação, se assim for da vontade da família. Então, é muito personalizado, né? E de acordo com a realidade daquela família também. Mas, basicamente, é o intento de sinalizar para o corpo físico e para o campo sutil o fechamento daquele ciclo, né? Para então dar início aos novos ciclos daquela mulher, daquele pai, daquela família. Legal. E no caso específico da Camila, você se lembra assim de ter tido conexão com o bebê ou a conexão do fechamento é com a família? Porque o relato da Camila é que todos se transformaram após todos, né? Ela, o marido e a filha. Não sei que idade tinha, 5 anos, talvez, não sei. Todos se transformaram. Você se lembra de algum detalhe especial, de alguma conexão em especial com o bebê? Sim, perfeitamente. A partir do momento que ela sinalizou, claro, que a gente já se conhecia a chegada do ser, a gente já se conecta de alguma forma, né? Mas a partir do momento que ela me convocou, então, para esse trabalho especificamente, eu fiz um exercício, muito também do que eu aprendi com você, né, Vande, de conexão com o bebê, né? E outros exercícios meus de trajetória, de conexão telepática. Então, eu acredito nisso. E aí fiz, claro, um movimento de meditação, de conexão com esse bebê, para também sentir, além dos elementos que eu precisaria levar para a família, levar para ele também de uma forma simbólica e energética, né? Então, foi muito bonito porque aí eu vou recebendo os elementos, vou recebendo que tipo de ambiente, quais os movimentos, até as músicas, né? Elas são bem trabalhadas assim com a energia do propósito que é se colocado lá. Então, eu recebi sim energia desse bebê, tanto que eu tinha até
um pingente que me soprou assim no ouvido para levar esse pingente. E eu lembro da Camila ter ficado bem emocionada de receber esse pingente, porque eram como se fossem duas crianças, assim, né, para ela. E ela guardou, então, de presente como uma representação desse filho, né? E aí os elementais, eles vão compondo todo o trabalho. Então, a gente teve aqui a oportunidade, né, daquele momento, estarmos numa casa onde a Flávia morava, era de frente, é de frente para o mar, né, hoje ela não mora mais lá, mas é uma casa que então tínhamos à nossa disposição. Então, que maravilha, né, de frente para o mar, o berço das águas, de onde todos nós viemos, né, então ter esse elemento por si só já é tão grandioso, né? O clima estava extremamente agradável, então não estava frio, estava gostoso para entrar no mar, né, e fazer essa entrega. E aí a gente trouxe alguns elementos, a gente trouxe argila, a gente trouxe a massagem, que é uma maestria da Flávia, né? Então a gente intui ali que a massagem ela ajuda a desbloquear centros energéticos que estão um pouco desarmonizados ou estão bloqueados, emoções, poros, né? Todo o campo físico e sutil daquela pessoa, né? Então a gente trabalhou bastante isso com a Camila, né? Com a maestria da Flávia, né? Das técnicas dela de massagem, para ir também desbloqueando esses campos e soltando mesmo do corpo, dos corpos, né? Todos da Camila, o que tinha que ser transmutado, entregue, né? E aí, com a ajuda da argila, a gente teve a intenção, então, de puxar para a terra essa matéria e essa energia sutil que precisava ser transmutada, e aí depois ela entregou para o mar. E foi muito lindo, porque a Maria e o companheiro dela, o Marcos, eles trabalharam a argila também. Então, eles fizeram objetos da intuição deles, que simbolizaria ali, né, aquele ciclo que eles gostariam de entregar para ressignificar para o mar, fazer alquimia. E aí a Maria fez os símbolos dela, o Marcos fez o símbolo deles, e a Camila levou uma flor. E o corpo dela, cheio de argila e uma flor. E eu tô toda arrepiada de contar. E quando eles entregaram para o mar, e aí a Camila estava num momento assim de reverência, de gratidão, se emocionou, e eu estava ali numa posição de guardiã deles ali do campo, segurando a toalha para recebê-la depois do banho. Aí a tartaruga veio. Uma tartaruga marinha passou na frente dela e muito perto dela. E, E ali a gente entendeu como uma resposta, né? sim, No xamanismo, a tartaruga tem um simbolismo muito forte, né? De sabedoria, de entrega, de confiança no tempo das coisas, no decorrer da nossa trajetória, né? Da alquimia, da sábia, né? Então, esses elementos, assim, eu lembro com muita clareza, com muita gratidão a Camila, a Marcos, a Maria e esse bebê por esse chamado que eu recebo sempre como um chamado, né? Foi muito lindo. nossa, que lindo, Paloma. Paloma, muito obrigada por ter feito esse relato aqui, que vai compor a história aqui da Camila, da sua família, né? E com toda essa sensibilidade sua, tenho certeza que da Flávia também. O resultado foi fantástico, não só naquele momento, né? Como reverberou nas mudanças que aconteceram logo após esse trabalho coletivo de vocês, né? E
como eu estou trazendo para a história dos abortos, né, que são os nascimentos que não são compatíveis com a vida, esse é um nome técnico, infelizmente, né, e eu estou trazendo de uma forma para reforçar uma tese minha de que toda concepção tem uma data de nascimento e toda concepção tem uma alma que vai existir a partir do momento da concepção, e a qualquer momento ela vai nascer. Então, todo nascimento é importante, e esse ser que está passando por esse momento temporário, que a gente nunca sabe se vai ser temporário ou não, mas que acontece, a gente sabe que cada um tem o seu tempo, e no caso dos bebezinhos que ficam 6, 7, 8 semanas, 9, 10, 11, que seja, né? Até 22, 23 semanas, que ainda é incompatível com a vida, né? Mesmo com toda a tecnologia aí ajudando. Quão importante é esse ser receber amor e ser reverenciado com respeito. E eu já estou coletando alguns dados, né? E essa conexão espiritual é que é importante de acontecer, mesmo ao redor do impacto que é esse nascimento precoce, né? Ainda assim, esse ser precisa ser reverenciado e amado, porque ele faz parte e sempre fará parte dessa família, né? A gente tem aí as constelações, né, os sistemas aí propostos, né, que dizem que nasceu, faz parte. E como é importante ele ser reconhecido, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pelo seu depoimento, e eu espero que nós estejamos abrindo o horizonte de muitas mulheres, casais também, né, que passaram por uma perda precoce, né, de bebês, ou que passarão, porque a ideia é socializar várias experiências de vida, né? Isso é vida, né? Isso é vida. É vida, e a gente não tem controle da vida. A gente administra, né? A gente faz uma gestão dentro das nossas possibilidades, mas a gente não está no controle de quem vai ficar e de quem vai sair, né, da nossa vida. Então, está valendo. Por isso, muito obrigada, minha querida. Eu Muito que obrigada. agradeço, minha querida. Obrigada pela sua Valeu. participação e Achei. fica com Deus. Amém. Nós todos. E eu entreguei todos esses sentimentos e pensamentos para o mar, né? Que é a mãe das águas. Estou emocionada. E aí foi, né? Entreguei aí também, entreguei uma flor. Nesse momento, Carol, veio uma tartaruga pertinho de mim. Fiquei até com medo, né? Eu falei, nossa, acho que é Nossa Senhora.